Fala galera, aqui é o Vitor do canal Projeto Tarantino, tudo bem? Meus amigos, eu assisti o, a animação Resident Evil Death Island, ou A Ilha Mortal. Esses acontecimentos se deram na ilha de Alcatraz. É uma animação maneira, show de bola, gostei muito, tá? Tem tudo que tem Resident Evil, que são armas biológicas, inimigos mortais, né? E como nós sabemos, né, se você acompanhou o filme anterior, né, Resident Evil Vendetta, eles tinham deixado uma pontinha que foi a filha de um dos inimigos ali. E aí nesse último filme eles não deixaram ponta nenhuma, né, porque essa inimiga aí o Leon, né, conseguiu eliminar. Galera, a situação é o seguinte. Eu gosto muito das animações. Tem gente que não gosta, mas eu gosto. Porque ela participa da canonicidade da franquia. Tá? Ali foi falado várias situações que ocorreram na franquia, como a morte do Pierce, né? Como as várias cenas, né? Eles fizeram questão de botar na abertura da animação algumas cenas dos jogos, como Resident Evil 2, né? Do Mr. X, algumas cenas do Leon em Resident Evil 6, né, em relação ao presidente, da Rebecca Chambers, né, em relação à mansão. Teve também a Jill, né, que bem dizer é a personagem principal, e a Claire, né, que é sempre aquela a investigadora, né? Então, tipo assim, foi a primeira animação que reuniu todos esses principais personagens. Faltou o quê? Faltou o Barry, né? O Barry tá sumido desde Resident Evil Revelations 2. E o Wesker foi citado, né? Então, tipo assim, foi muito legal, foi muito maneira a animação. Para quem gosta assim de um filme de ação, perfeito. Mas eu acho que tinha que fazer também uma animação tipo Resident Evil 7, né? Aquela claustrofobia, espaços pequenos, espaços curtos, em que você tem que pensar. Às vezes não dá nem tempo de pensar, você tem que agir, dá aquela sensação de medo, de fobia. Então tinha que fazer uma animação parecida. Mas eu gostei. Eu gostei. Eu não vou dar spoiler no filme, mas o filme, ó, ok, tá? A animação, ok, como todos os outros, né? Então, não tem, só que não tem muita novidade. Uma das poucas novidades que teve, que foi maneiro, foi a reunião desses quatro, né? A Claire, desses quatro não, dos cinco personagens principais. A Claire, o Chris, que enfim trabalharam juntos. O Leon e a Jill, que enfim trabalharam juntos também, que é muito raro acontecer isso na franquia. E a Rebecca Chambers. Só faltou, só faltou, que eu pensei que inclusive era ela, a Ada Wong, só faltou ela, tá? Mas a única coisa que eu posso dizer é que ela não participa do filme, da animação. Não participa, mas podia ter participado. Podia, tá? Mas ó, show de bola, tá? A animação, gostei muito. Quem gosta de Resident Evil vai gostar da animação, tá? Ela se passa, como eu disse anteriormente, na ilha de Alcatraz. E eles vão para lá com base em uma investigação feita pela Rebecca, feita pela Claire também, de uma possível
contaminação, né? Entre aspas. Então para quem gosta desse tipo de animação, né? Que geralmente os chineses, os japoneses, os asiáticos gostam muito desse tipo de animação, vai gostar muito. Não é uma animação de suspense. Não é. Ela é mais ação. Ela é tipo Resident Evil 6. Por isso também que eu não reclamo de Resident Evil 6, cara. Porque o que acontece? Na época que teve Resident Evil 6, eles foram muito naquela onda de jogos de ação. Então eu não reclamo muito de Resident Evil 6 porque eles possuem muito do que é Resident Evil, que é o combate ao bioterrorismo. Então não tem muito o que reclamar, né? É bioterrorismo, é o combate contra o bioterrorismo, não tem o que fazer. Então quando eles chegaram lá na ilha, eles fizeram o que eles fazem de melhor, que é combater. Só que o inimigo, né? O inimigo foi diferente. Foi um pouco de um dos inimigos de Resident Evil 6, um pouco dos inimigos de Resident Evil Village, um só, tá? Um BOW só. E lembrou muito Arquivo X, o filme. O filme, tá? Quem assistiu Arquivo X, o filme, vai saber o que eu estou falando em relação a... Não posso falar. Não posso falar. Embora, se eu não me engano, na Segunda Guerra, os nazis tentaram fazer isso também na guerra também, para afetar os aliados. Mas eu não vou dar spoiler. Mas me lembrou muito Arquivo X, o filme. Quem não viu, vai lá, assiste lá Arquivo X, o filme, e vocês vão ver que há uma similaridade assim. Não sei se eles se basearam nisso, né? Não sei se eles se inspiraram nisso, mas esse inimigo, essa arma biológica, obviamente, tem muito a ver com um BOW do Resident Evil 6 e usado também praticamente no mesmo contexto no Resident Evil 7, no Resident Evil Village. Então aí eu vou deixar isso daí com vocês, tá? Mas a animação foi muito maneira, tá? Ela no momento está legendada, tá? Quando eu baixei, minto, desculpa, ela não tem legenda, tá? Foi um trabalho danado para legendar ela, tá? Português brasileiro. Mas também não vou compartilhar link, gente. Não posso, tá? Porque fica muito complicado compartilhar o link aqui no meu canal, porque de repente pode dar um problema de direitos autorais, etc e tal. E pode ser derrubado também o vídeo, né? Fora o meu canal também, que pode receber um strike aí. E eu não quero isso. Eu já fui desmonetizado, né? E aí fica complicado, né? Eu repassar um link que não posso, né? Então, tipo assim, eu não sei se vai chegar aqui no mercado brasileiro. Embora eu ache um pouco injusto, porque o mercado brasileiro consome muito desse conteúdo, né? É um dos maiores mercados da Capcom em relação a Resident Evil, então não sei se vai vir para cá. Eu ainda não tenho esse tipo de informação, mas eu posso adiantar a vocês, para quem puder baixar, para quem puder assistir, assista, vale a pena, tá? A animação é maneira. E é como eu falei, ele reúne os 5 principais personagens de Resident Evil, tá? Só que eu acho eles fizeram uma coisa muito diferente, tá? Porque quando tem o Leon, tem a Ada, né?
e tem a Claire. Quando tem o Chris, tem um personagem secundário e tem a Jill, né? Que nem Resident Evil Revelations, que foi o Chris e a Jill, né? E o Leon nunca participava junto com o Chris, só foi participar no Resident Evil 6, né? Que teve aquele encontro emocionante onde os dois não se conheciam. Não se conheciam. Não que eu saiba. Eles, tipo assim, eles sabiam da existência um do outro por causa da BSAA e do governo americano, mas eles não se conheciam, eles foram se conhecer no Resident Evil 6, tá? Naquele momento ali em que a Carla Radamés, né, é transformada em Ada Wong, encurralou ela ali e aí, tipo, o Leon tinha que levar ela em custódia e o Chris estava naquele sangue nos olhos, né? Naquele momento, porque a Carla matou muitos dos seus soldados. Se não foram todos, né? Só sobrava ele e o Pierce, né? O Pierce, inclusive, salvou a vida dele, né? Lá em Edônia. Então, se tinha um, tinha outro, né? Então, a única coisa que mudou, assim, em relação ao Leon, é que no 4 o Leon trabalhou muito com a Ashley, com a filha do presidente dos Estados Unidos. E ele não trabalhou em. Ah, sim, ele trabalhou com a Ada Wong também, né? Trabalhou entre aspas. Eu falo trabalhar, gente, que é quando tem um e outro no jogo, entendeu? Então, tipo, é por isso que eu falo que trabalhar juntos, né? Entre aspas, né? Porque a Ada salvou inúmeras vezes o Leon, tá? Tanto é que no outro filme, que eu não me lembro muito bem, eu esqueci o nome do outro filme, cara. Deixa eu ver aqui. Peraí, galera. Deixa eu pegar minha cola aqui rapidinho. Deixa eu ver. Então, galera, tá aqui, ó. Teve a condenação, né? Resident Evil Condenação, em que ele trabalhou juntamente ali com a Ada Wong, né? Também tinha a Claire, se eu não me engano. Aí teve também o No Escuro Absoluto, que ele trabalhou também com a Claire, né? E no Escuro Absoluto, gente, também teve um inimigo muito peculiar no submarino, né? E para quem viu essa. Porque na realidade eles estavam pensando em fazer uma série, a Netflix, né? E eu não sei como está o andamento disso daí, porque até então não houve qualquer notícia acerca disso, porque ele foi bem recebido, né? A animação, não o filme, não a série, a animação. A animação foi bem recebida pela crítica, foi show de bola no Escuro Absoluto. E aí, esses filmes, né, em animação, eles são canônicos e são muito bons. Ao contrário dos live actions, né, dos filmes na real, né?
Ao contrário dos live actions que não agradou muito o público, principalmente a série. Porque não adianta você querer colocar uma referências, né, do jogo num filme ou na série, porque não vai colar. Se não tiver uma boa adaptação, não vai colar. Muita gente não vai gostar, como aconteceu. A ideia da Netflix era fazer uma segunda temporada de Resident Evil. Mas a primeira não deu nem certo. A primeira temporada do Resident Evil da Netflix, horroroso. Não adianta ter referências ao jogo, não adianta. Tem que ter uma boa história. Tem que conservar os personagens. Não adianta ficar inventando. Aí foram inventar, botaram uma porção de coisas que não tem nada a ver com o jogo, gente. Não tem nada a ver com o jogo. E aí você percebe o quanto dinheiro é gasto à toa, né? Porque é Resident Evil. Não, é tudo menos Resident Evil. É tudo. Tem lá o logo da Umbrella, tem lá referências ao jogo, mas não adianta nada se a história é horrorosa, se fica inventando. Não adianta querer ficar inventando. E o diretor ainda falando que talvez ia botar o Leon e a Alcina Dimitrescu na segunda temporada. Porra, que isso? Que isso, gente? Palhaçada. Não tem nada a ver o Leon com a Alcina Dimitrescu. É um personagem totalmente deslocado de uma outra personagem totalmente deslocada. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se tivesse que colocar alguém, teria que colocar o Chris, então, né? Porque o Chris, ele participou do Village. O certo era ele, não o Leon. O Leon não tem nada a ver. Entendeu? Então, tipo assim, eles ficam inventando muita coisa que não tem necessidade alguma. Não tem a mínima necessidade. E aí, o que acontece? Deu no que deu, cancelamento na primeira temporada. Em contrapartida, lançaram o filme Bem-vindo ao Raccoon City. Os personagens clássicos, né? E aí misturaram o 2 com o 3 num único filme. E aí ficou um bololô danado. Tinha até personagem do Code Verônica. É complicado. Aí é querer inventar demais. E não deu certo também, pô. A bilheteria foi lá embaixo. A crítica do Rotten Tomatoes, né, que é um instituto especializado em crítica de filmes, lá embaixo, pode ir lá consultar. Quer dizer, aí o povo fala assim, pô, vocês não gostam de nada. Não é isso, gente, é porque é ruim. O filme foi horroroso. A Jill, a filha do Wesker, não teve nada a ver com o jogo, gente. A Jill era uma combatente. O que ela tem? Ela queria ter uma paquera com o Wesker. O Wesker, naquele momento ali, ele já era da Umbrella. Ele estava ali para supervisionar as ações da Stars. Porque a Jill, o Chris, existe o Barry. O Barry, vamos dizer assim, o Barry, todos eles ali eram da Stars. Que era um esquadrão da polícia, esquadrão especializada
da polícia de Raccoon City, né? E eles foram chamados para a mansão para ver o que estava acontecendo ali. E aí, mas só que o Wesker ele já era da Umbrella, ele só estava infiltrado ali, não tinha nada a ver com namoro, nada disso, não tinha namoro, não tinha nada disso, gente. No jogo não mostra nada disso. E aí eles querem ficar inventando moda. Se é uma coisa que é para agregar, pô, beleza, show. Que agregue na história em relação às BOWs, tudo bem. Em relação a, como eu posso dizer, aos arquivos, né? A história, pô, beleza, mas não inventa. Não inventa, não vai dar certo. Porque Resident Evil é como eu falei, é o combate ao bioterrorismo. Nem sempre dá para fazer, né, o que o Resident Evil 7 fez, né, o que eles fizeram com o Resident Evil 7, né, com o Ethan. Nem sempre dá para fazer isso. Não dá. Eles tinham um projeto de fazer o Resident Evil 3.5, se eu não me engano, entre o 3 e o 4, com o Leon, tendo aquelas visões. Eles reaproveitaram isso no Resident Evil 4 Remake, quando o Leon é infectado, quando ele está chegando ali no laboratório, junto com a Ashley. Ele teve aquelas visões. Então aquilo ali foi meio que reaproveitado do Resident Evil 3.5. Aí sim, agregou. Aí sim, não foi uma invenção, foi agregado. Porque quando a Las Plagas ele foi infectado pelo Mendes, né, por aquele cara gigantão, o vírus já estava fazendo efeito nele. Aí aquela alucinação que ele estava tendo é inspirado naquele jogo ali que estava em desenvolvimento. Aí beleza, porra, agregou. Agora, fazer o que eles fizeram no filme, por exemplo, os filmes da Mila Jovovich, por exemplo, da Alice. Pô, filme bom, cara. E, na minha opinião, eu dou nota 8 para 9, vamos dizer assim, que muita coisa foi inventada. Mas muito do filme ali foi inspirado no jogo. Muitas referências foram retiradas do jogo. Muitos BOWs foram retirados do jogo. Muitos movimentos, muitas lutas foram retiradas do jogo. Por exemplo, tem uma luta entre a Ada Wong e a presidente lá perto da Rússia, eu esqueci o nome, em Resident Evil Condenação. E aí o que aconteceu? Ela lutando com a presidente lá, tal, não sei o que, fez um movimento que foi o mesmo movimento usado em Resident Evil 4, o antigo. Nos filmes da Mila, né, em Resident Evil 6, se eu não me engano, não, 6 não, em Resident Evil 5, a Alice faz o mesmo movimento com a Ada Wong. Ou seja, a mesma coreografia usada em Resident Evil 4, né, em que o Leon pega a faca, né, foi o mesmo movimento usado com a Ada Wong e com a presidente da Rússia não, daquele país, né? E o mesmo movimento, a mesma coreografia usada em Resident Evil 5, se eu não me engano, tá? Pela Mila e pela aquela outra atriz que fez a Ada Wong, que também, ó, show de bola, tá? Show de bola, muito bem interpretado, tá?
Os filmes da Mila eu gostei muito, porque teve muitas referências, muitos easter eggs. Tudo bem que o filme se concentrava nela, tá? Se concentrava nela, mas em contrapartida tinha muito de Resident Evil, muito mais. E muito mais do que esses filmes que estão sendo lançados aí. Muito mais. Tudo bem que as animações são muito melhores do que os filmes, mas também não dá para fazer tudo num filme só, né? Por exemplo, o filme tem 1h40 e pouco, tá? Tem lances ali que você para se perguntar. Tem alguns erros sim de, de roteiro. Eu não entendo muito de roteiro, mas para quem vê um filme ou uma animação, pergunta, ué, se essa galera foi, por que eles não foram também? Entendeu? Então, tipo assim, tem muito disso. Mas, tipo, é, eu compreendo que são os personagens principais, eles não podem, entendeu? Passarem por situações que são irreversíveis. Agora, se for igual ao Vendetta, porra, show de bola, cara. Show de bola. O Vendetta, vamos lá, o Vendetta usou o mesmo princípio de Resident Evil 6, o filme, com a Mila Jovovich. Foi o mesmo princípio. Pegou a cura e espalhou a cura pelo ar. E eliminou o vírus T, se eu não me engano. Né? Porque a cura ela foi sendo espalhada pelo ar e quem estava no meio da rua infectado ia sendo curado, ia se recuperando. Então aí tudo bem, show de bola. Mas pegou esse gancho aí do Resident Evil 6, que foi o final, né? O último filme live action da Mila Jovovich, da Alice. Aí sim, agregou, né? E também é canônico. Então, tipo assim, para quem gosta desse tipo de filme, de animação, vai curtir bastante, tá? No meu entendimento, vai curtir bastante. Agora, eu acho que quem for produzir os próximos Resident Evil live action, filme, tem que trabalhar essa questão não só das referências, não só dos, como posso dizer, dos easter eggs, não só porque é Umbrella, não só porque é vírus T, vírus X, vírus S, não só porque tem que ter BOWs, entendeu? Mas tem que trabalhar a história da maneira correta, como ela tem que ser. Tem que aprender com as animações, que são animações muito boas. Então tem que fazer de acordo com o que é Resident Evil mesmo, tá? E em relação às animações, que são muito boas, eu gosto muito, tem que fazer algo um pouco mais diferente. Resident Evil também é suspense, é terror, é claustrofobia, é pensamento rápido, é sobrevivência, igual o 7. O 7 é tudo isso daí, o 7 é sinistro. Para quem joga a primeira vez, teme, realmente dá medo, tá? Resident Evil Village, excelente jogo, gostei demais, tanto em primeira pessoa contra tanto em primeira pessoa como em terceira pessoa. Porém, a única parte que dá medo mesmo
é da Dona Beneviento. O restante é aquela guerra contra o bioterrorismo, aquela luta pela sobrevivência, pelo resgate da Rose, né? Isso, Resident Evil Village. É aquela luta do Ethan, né? Para resgatar a filha, para resgatar a própria esposa também, né? Porque até então ele, no começo, ele achava que a esposa estava morta, depois ele descobriu que não era a esposa, era a mãe Miranda. Então, tipo assim, por isso que eu falo para vocês, Resident Evil também é sobrevivência, é terror, é suspense, não é só uma batalha contra o bioterrorismo. E a animação, embora eu tenha gostado, embora eu goste, tem que ser algo diferente, né? Tem que ser mais ou menos isso aí que eu falei para vocês. E não é só mansão, né, gente? Não é só mansão, tem que parar com esse negócio de mansão toda hora. Entendeu? Nos jogos, cara, a franquia tá repleta de mansões. Chega, né? Dá um tempo. Né? Vamos. E vila também. Vamos parar um pouco com a vila. Vamos ver outra coisa. Né? De repente uma casa. Pode ser uma casa que nem dos Bakers. Que foi. Beleza, show de bola. Mas tem que ser algo diferente. O final. Parar com esse negócio de monstrão também, pô. Sabe? Tem que ter um boss. Mas a gente sabe que, pô. Sabe? Fica uma coisa muito repetitiva, a mesma coisa do helicóptero, a mesma coisa da bazuca, né? Fica uma coisa muito repetitiva. E pra gente que joga, pra gente que curte, né? São coisas que tem que dar um tempo, parar, né? Que nem foi citado aí o Resident Evil 9, Apocalipse, né? Pelo menos que é esse rapaz que vira e mexe no Reddit, posta as suas profecias em relação a Resident Evil, que muitos deles, né, acerta, né? Parece que vai ser lançado em 2025, mas também ninguém sabe. Parece que no final agora de 2023 vai ser anunciado alguma coisa em relação a Resident Evil, mas também a gente não sabe. Parece que em 2024 vai ser lançado um jogo de Resident Evil, tá? Pelo menos é o que ele citou ali. Mas, galera, rumor é bom a gente comentar, é bom a gente teorizar, mas a gente não tem que cravar, dar 100% de certeza, porque a gente não sabe, entendeu? Porque o que acontece? Tem pessoas que, para ganhar like, para ganhar visualizações, eles chutam, eles falam mesmo, dão uma data, ou de repente dão uma perspectiva de data, mas na realidade não tem nada disso não. A gente fala, a gente especula porque a gente gosta da franquia, né? É normal, isso é normal. Mas não tem nada certo. O único que ainda tem uma certa credibilidade é esse Dusk Golem. E aí vira e mexe, ele posta alguma coisa no Twitter, no Reddit, falando sobre a franquia, entendeu? Então, tipo, o que vale a gente é esperar. A gente tem que esperar, tá? A gente tem que esperar o anúncio da própria Capcom, porque ela é que lança os jogos, entendeu? Então, galera, eu quis falar do filme, falei muito mais de outras coisas, mas é bom sempre falar, tá? Pra a gente poder dialogar um pouquinho, né, em relação ao filme. Aqui vocês estão vendo, né, entre aspas, algumas partes do filme que eu não posso mostrar tudo, inclusive está em preto e branco, justamente para não dar problema, né, para mim, né, nem para o meu canal. Mas eu não vou, como eu falei para vocês, eu não posso repassar link nenhum, tá? Até porque eu não sei se eu repassando um link,
esse vídeo pode ser derrubado, ou o meu canal pode ganhar um strike, não sei. Eu sei o seguinte, galera, eu só peço para você deixar o like, compartilhar o vídeo, comentar, valeu? E ajudar o canal aí a ser monetizado novamente, porque foi muito ruim para mim, assim, eu fiquei muito triste, muito magoado com o YouTube pela desmonetização, mas eu entendo que para ter uma monetização, as pessoas precisam assistir os vídeos, precisa ter visualização suficiente, precisa ter like suficiente, precisa ter um público suficiente para poder manter essa monetização. Eu entendo que a política do YouTube é essa, não adianta ficar reclamando, entendeu? E não adianta também, o que eu peço a vocês sempre, não é nem dinheiro, gente. Estou pedindo é like, estou pedindo que assistam, né? Estou pedindo que compartilhem os vídeos, porque o meu canal é um canal muito pequeno, né? Tem 3.120 e poucos aí inscritos aí. Eu agradeço muito. Mas se esses 3.120 e pouco, pelo menos a metade, deixar o seu like, eu agradeço demais. Tá? Porque se eu peço um Pix, né? E se as pessoas colaborassem, pô, eu agradeceria demais, cara. Não estaria nem me importando com a monetização. Mas só que infelizmente não deixam like, não compartilham e também não visualizam. E aí para mim fica complicado manter o canal, né? Porque realmente, cara, dá um desânimo danado. Entendeu? Dá um desânimo danado, não dá vontade de gravar mesmo, porque o que adianta eu gravar se não tem ninguém para assistir? Mas eu vou ser sincero com vocês, é algo que eu gosto de fazer. Tudo bem que eu não tenho um tempo suficiente para fazer isso, mas eu gosto de fazer. Eu gosto de gravar vídeo, gosto de gravar gameplay, gosto de gravar análises, como eu estou fazendo aqui agora. Mas se depender de muita gente aí, não tava nem aqui. Tava nem aqui. Eu tô fazendo isso porque eu gosto. Mas se depender do YouTube e de muita gente também, ó. Muita gente não liga, gente. Então, tipo assim, eu peço a vocês que me ajudem nessa caminhada. Rapidinho, peraí. Nessa caminhada, tá? Por quê? Porque, galera, eu dependo de vocês para sobreviver nesse YouTube aqui. Senão, não adianta. Tá bom? Olha, gente. Quem puder baixar o filme, baixem. Vejam, vale a pena. Tá? O filme é muito maneiro. A animação é muito bem feita, muito bem feita. Tá? O gráfico, o CGI é perfeito. Tá? E é como eu falei, cara, é muito melhor do que os filmes, tá bom? Muito melhor do que os filmes, vale a pena assistir. Eu só espero que vocês entendam que é como eu disse, volto a repetir, eu não posso compartilhar link para não dar problema para mim, tá? Mas assistam, vale a pena, tá? E é como eu falei, um dos inimigos principais são inspirados justamente em um BOW do 6, em BOW do Village, e também não sei se eles usaram essa inspiração para esses dois filmes, para esses dois jogos, né, anteriores, mas quem assistiu o Arquivo X, o filme, vai entender, né, no momento em que a Dana Scully ela foi infectada. Aí eu não posso dizer mais nada, senão perde a graça do filme, porque basicamente a infecção mais ou menos é essa aí, o começo, né? Porque no trailer mostra ele chegando na ilha, né?
mas não mostra como acontece a infecção. Isso é muito bom, porque é uma surpresa. Mas eu já estou dando já a dica. Assista Arquivo X o filme. E vai lá no momento em que a Scully é infectada. Dana Scully. Quem assiste Arquivo X, quem já assistiu Arquivo X o filme, vai entender o que eu estou falando. A inspiração é mais ou menos essa aí. Beleza? Galera, como eu pedi, deixa like, curte, compartilha, tá? Faça a gentileza, que eu aqui estou esperando esse favor, tá? Porque é um favor, como eu falei para vocês, eu não peço Pix. Vira e mexe aí, eu boto aí na descrição do vídeo, no comentário fixado, eu boto meu Pix lá e tal, mas eu sei que ninguém vai contribuir, porque, pô, não vou ficar pedindo, né? Mas, pelo menos aqui, no meu canal, eu posso dizer uma coisa para vocês. Tem vídeos que tem um link de compra na Shopee. Tá ali. Tem links de compra na Amazon. Tá ali. Tem links de jogos que eu coloco lá. Que a pessoa acessa o jogo. Eu posso ganhar uma coisinha ou não. Não sei. Mas depende de vocês. Tá bom, gente? Contribua só deixando seu like. Vou deixar meu Pix aqui na descrição do vídeo. Caso vocês queiram fazer isso, tá? Se for do coração de vocês. E agradeço pela colaboração dos inscritos, tá? Se puder, se for a metade dos inscritos que eu tenho, deixar seu like, compartilhar o vídeo. Pô, vou ficar super feliz, gente. Tá bom? Galera, Resident Evil, a Ilha da Morte. Acontece na ilha de Alcatraz. Beleza? Uma animação muito boa. Podem assistir. Tá bom? Gente, até o próximo vídeo. E fiquem com Deus. Fui!